Paulo e Estevão. Capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, parte F. Em socorro aos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretendem partir? Amanhã, respondeu o apóstolo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. O ex-doutor sorriu e falou prazenteiro. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimento não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta enquanto o companheiro retrucou. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaonia? Olhando para o ex-levita de Chipre, como a solicitar a sua aprovação, acentuava. Marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-la aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou resignado. Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisasse. Os dois pregoeiros do Evangelho rejubilaram-se, principalmente Barnabé. Não cabia de si em contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos adeuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade em um crepúsculo pardacento. Estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, no entanto, fora pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica. Mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra é uma cidade muito pobre. Possui apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Deixou o apóstolo que as duas senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo, até que fosse chamado a intervir. Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração enlevado dos ouvintes. Tão logo começou a falar,
observou a profunda impressão das duas mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos. Mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos infinitos. No dia imediato, não se falou de outra coisa. O rapaz fazia interrogações de toda a espécie. O apóstolo, porém, atendia-o com alegria e interesses fraternais. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras e o povo simplório aceitava como verdade todos os símbolos mitológicos. A cidade não possuía sinagoga, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente. Os sacrifícios eram numerosos. Em uma praça nua, movimentava-se o mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas e verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno, e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galiléia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigia chufas. Inflamado de fervor na sua parenética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou, bracejando no solo e sentando-se com dificuldade. Fixou os olhos no pregador, que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Muitas pessoas se ajoelharam. Outras correram aos 4 cantos da Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, descidos do Olimpo. Os apóstolos, jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal-entendido.
Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Debalde, porém, multiplicavam-se os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra genuflexos, em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinaldados de flores com ademanes e mesuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Paulo percebe um movimento popular e, descendo no centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito: Não cometais sacrilégios, não somos deuses. Vede, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração no qual pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Grande triunfo, disse Barnabé quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Tal como em Neapafos, estabeleceram em um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o Evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio, relativamente aos 2 desconhecidos. E foi isso bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros, e com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas.
Desde a chegada dos dois desconhecidos que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato ao entardecer, foi até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando os gritos furiosos dos mais exaltados começaram a chover pedras em Barda. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo, o mestre lhe reservava o mesmo gênero de morte para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue escorrer-lhe da cabeça ferida. E ajoelhou-se sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe ao ouvido: Cala-te se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno, de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Sim, disse o outro baixinho, aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: Não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe pela fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro, prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias. Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou: O feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações bradavam os mais perversos. Fora das portas, feiticeiro ao monturo, feiticeiro ao monturo. O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração em gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: Levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor, e Gaio procurou arrastar o missionário com cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que, atingindo o local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montoeira do lixo. O lagatão inclinou-se como a verificar a morte do apedrejado
e, observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: Deixemo-los aos cães que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. E seguido o líder daquela tarde, a multidão batia em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começavam a fechar-se. Correndo a um poço não muito distante e que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldades, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre, por sequestrá-lo dos propósitos criminosos da turba inconsciente. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos rendiam graças a Jesus enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das sevícias físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou à casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhes oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que o haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenarem as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer, em direção a Derbe, que ficava algo distante. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho no qual haveriam de estagiar mais de 1 ano. Embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os 2 companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grandes interesses da gente simples pelo Evangelho da Redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambientes de muitas alegrias. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, Pisídia e Panfilha. De Perge desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, não obstante o abatimento físico e os gilvazes
irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que, entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do Evangelho de redenção.